Os estados entraram por meio das proclamações tão adequadamente e com tanta graça, tanto propósito, que deram ao todo uma animação muito grande. E vale a pena a gente acentuar isso, para a gente compreender de que 1000 cuidados é feito um êxito. Todo êxito é feito de uma porção de cuidados, de esforços, de preocupações. Não há, por exemplo, êxito que não nasça de minúcias. Alguém diz, não, um homem genial faz uma porção de coisas num só momento, é verdade. Mas não quer dizer que não tenha sido minucioso. É próprio do gênio fazer rapidamente a minúcia das grandes coisas, mas ele é minucioso. Os senhores tomem 2 homens que estão esgrimindo. Ambos esgrimem muito bem. Os 2 não têm tempo de pensar detidamente no golpe que vão dar. Mas vai-se ver, os golpes foram todos minuciosamente preparados. Não aquele golpe, mas a noção geral do golpe e de como atingir estava claro no espírito, com todas as minúcias. Daí o êxito na hora de lançar a linha geral. E isso, portanto, me alegra registrar. Não é dizer que não houvesse alguma coisinha, de acordo com o nosso hábito, para notar. Apenas para não perder o hábito, digamos uma coisa. Eu não sei, eu ouvi aqui uma referência quanto a Valência ou a, não sei, a qualquer lugar onde estiver, Saragossa talvez, não sei. Eu vi uma animação, uma referência ao Palácio Arcebispal. É possível que no Aurélio seja isso, mas a expressão bonita, antiga, etimológico, que tem poesia, é que se usava até há pouco, arquiepiscopal. A palavra arquiepiscopo, as palavras arquiepiscopo tinham se contraído e tinham dado da palavra arcebispo. Mas ficava ainda à margem dessa evolução, como memorial dos antigos tempos, a palavra arquiepiscopal para designar algumas coisas que são do arcebispo. Então vamos dizer, por exemplo, o gabinete arquiepiscopal, etc. É claro que ficaria mais simples dizer arcebispal, mas nem sempre o mais simples é o melhor, porque o mais simples às vezes é o mais asmático. É belo conservar algumas maneiras complicadas de dizer, de fazer as coisas, apenas porque elas representam o passado. E nesse sentido eu diria que, ainda que estivesse em uso a palavra arcebispal, se deveria usar a expressão arquiepiscopal nós contra-revolucionários, de preferência, porque é difícil e complicado. Até lá vai a força da nossa posição. Eu queria dizer aos senhores também que apareceu o senhor Júlio Hurtado, veio me trazendo fotografias bonitas de imagens e coisas que ele visitou na Guatemala e na Bolívia. E apresentou uma imagem de Nosso Senhor, que na fotografia de uma imagem de Nosso Senhor, que não estava muito clara, mas em todo caso dá para ver alguma coisa na imagem, na fotografia. E de um pensamento lindíssimo. Chama-se Jesus do Pensamento. A imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pensando profundamente. Eu já pedi para escreverem para a Colômbia, mandando pedir a imagem, etc., fotografias excelentes da imagem, porque eu quero que elas se divulguem entre nós. Com efeito, o próprio da heresia branca apresentava isso como uma pessoa que não pensava. Que, como era Deus, já tinha tudo prefabricado, pré-estabelecido e soltava. E não é verdade. Na sua humanidade santíssima, ele era obrigado a pensar. E era um dos mais nobres atos da vida dele, era pensar. De maneira que, quando ele estava livre, ele corria para pensar. Ele se isolava quando podia. E pensava enormemente enquanto estava com os outros. A vida dele toda se dava na seriedade do repouso e na seriedade do pensamento. Eu queria comunicar aos senhores também que eu estive vendo ontem à noite as mesinhas que estão prontas para a exposição da TFP. O senhor Roberto Calasso e o senhor Saez andaram organizando e me encantaram. Me pareceu que ficaram muito boas e devem ser expostas no próximo acontecimento que deve haver aqui,
A minha ideia é, quando nós tivermos arranjado um novo auditório, transformar isto aqui numa em biblioteca, com uma reorganização completa dos nossos livros. E concentração também de todos os livros que não tiverem em Eremos. E em parte um museu de todas as recordações da TFP, de maneira que quem visite poderá visitar toda a TFP, pode ter uma ideia de todo o passado da TFP. O livro Um Palpável. Não, obrigado, você também. Os senhores estão vendo essa coisa inusitada, o que é? Eu não pude fazer minha cesta depois de jantar. Estou com acesso de sono tremendo, apesar de todo o interesse da proclamação. Por isso também eu percebi que enquanto eu falava, esgueirei uma palavra que, não sei se notaram, não tinha nada a ver com o assunto. E chá, sobretudo quando servido um chá tão bonito, uma tão bonita xícara, tira o sono. Como acontece com todos os chás, eu pensei que esse fosse servido mais cedo. E que, portanto, não chegasse exatamente na hora de encerrar a reunião. A impressão que me causa ver o nosso estandarte nessa cidade de Espanha de nome mítico. Saragossa, Valência, Sevilha, sei lá, qual foi Toledo eu conheci, eu estive em Toledo. Há cidades que entram para o mito e há outras cidades que ficam do lado de fora. E nem sempre entram para o mito as mais importantes. E eu, quando era menino, ouvia falar os nomes das cidades, lia em geografia. O reino de Lyon, por exemplo. Eu tinha a impressão que é um reino onde havia leões de Ilhaude. Valência, eu tinha a impressão de uma cidade com ruas cheias de muxarabias, atrás das quais homens e senhoras de olhos pretos e fugiantes olhavam o que se passava na rua fazendo política e se mandando recadinhos por meio de azafatas e de criados e marcando horas, etc. E também os planos de assassinato não estavam longe. Mas cidades da música, cidades da leveza, cidades da elegância, ao mesmo tempo que cidade do temperamento por demais torturado pelas emoções. Mas assim por diante, cada cidade dessas tinha uma beleza própria, Saragossa, tudo mais. Agora, vendo as cidades aqui, que ideia a gente tem? Eu tenho a impressão de cidades invadidas e semi-destruídas por estrangeiros. A gente vê, por exemplo, uma das cidades, que é Saragossa, com um jogo de torres medievais lindo, com uma ponte que deveria ter sido outrora uma ponte dessas levantar, que estava transformada num tabuleiro estável. Naturalmente isso foi asfaltado para os automóveis poderem transpor a ponte à vontade. Mas umas torres altaneiras. Pouco depois continua o slide, e são casos que nós poderíamos encontrar aqui na Rua das Palmeiras, São Sebastião Pereira, as mais vulgares, mais internacionais e mais bestas que se possa imaginar. E aí a gente vê a bipartição da Espanha moderna e quanto significa o estandarte transitar por lá. Porque o estandarte vai dando vida a todas as coisas que vão desenvolvendo. E ou conservar isso em alguma vida já é uma maravilha de obra que justificaria até viver. Eu estava vendo sobretudo a Catedral de Saragossa. Não sei se ela foi fotografada de um ângulo muito favorável ou se ela é realmente belíssima. Mas me pareceu muito bonita, majestosa, séria, imponente, como conviria uma coisa verdadeiramente espanhola. Bem, apesar disso, em frente, quase em frente, uns prédios os mais horrorosos. A gente tem a impressão que a catedral convivendo contente com os prédios. Mas a gente tem a impressão que não sei que anjos que nas brumas se sacodem e se definem quando o estandarte. E que
aquilo vai gloriosamente para frente. Esse é o fatinho do dia. Meus caros, com isso, nós temos a matéria encerrada. Toledo não dá para um fatinho, dá para uma conferência que eu não... Eu estava recém-chegado a Madrid quando eu fui visitar Toledo. E eu estava num misto de desapontamento e de entusiasmo com Espanha, com Madrid. Porque Madrid havia algumas coisas muito bonitas, mas depois havia algumas outras coisas que me pareciam muito raquíticas, envelhecidas e falando de mofo e de decadência horrivelmente. Depois verifiquei que era uma nota comum, pelo menos na Europa daquele tempo. Parece que deixou de ser, não sei. Mas, por exemplo, uma das coisas mais mofadas que havia na Europa na minha primeira ida eram os elevadores. E nos prédios, os elevadores trêmulos, com uma ferralha que fazia dignos de emular, me dava um desapontamento horroroso. Isso não vive. Eu compreendo que se tem uma armadura de 500 anos atrás, isso eu compreendo. Eu não compreendo que a gente tenha um elevador de 40 anos atrás. Há certas coisas que não têm o direito de viver mais do que na medida em que são indispensáveis. Uma armadura pode ser perene e interessar até quando deixou de ser arma de guerra. Um elevador, quando começou a ficar velho, é desdenhável e deve ser posto de lado, porque ele não tem nem o prestígio do novo, nem o respeitável do velho. Nós fomos a um hotel. Eu percebi depois que um dos meus companheiros que me precedeu da Espanha, eles diziam Hotel Red. E eu dizia que eles deviam ser Hotel Pest, que aquilo Vocês podem imaginar, eu tinha passado a noite inteira naqueles aviões que transpunham laboriosamente o oceano durante uma noite inteira, e eu infernizado dentro do avião com todo... Disse, bom, quando chegar à Espanha eu vou dormir. Chego no meu quarto do Hotel Pest, olha, não tinha cama. O empregado me disse, não, eu disse, quer a cama? Ele apertou uma coisa na parede e desceu uma história de madeira, era a cama. Uma roupa de cama de tricoline até boa. Mas uma coisa que dormir naquilo, né? A gente dorme numa cama larga. Nesse estado de espírito, eu tomei o ônibus para Toledo. E é preciso dizer, e o que faz parte da glória da Espanha, hein? É saber ser pobre e estar na primeira linha com os outros. Isso vale muito mais do que ser rico. Mas, bem, e vejo uns arbustos feios e torcidos pelo vento. E eu vejo alguém comentar atrás de mim que se tratava de um olival. Então, os pés de oliveira, que Chateaubriand descreve tão poeticamente como dando na Grécia, árvores da harmonia e da beleza, coisas assim. Eram aquelas árvores que o vento inclemente, descido daquelas serrarias quebradas, a gente tem a impressão que um gigante irritado esmurrou. E caíram aos pedaços. Há umas catástrofes geológicas na Espanha. Os ventos derrubam lá, formam assim turbilhões, e os turbilhões enrolam aquilo e nascem algumas azeitonas. O azeite da Espanha é dos melhores do mundo. Mas tudo isso me predispôs mal. Cheguei a Toledo, atravessei o Tejo. Atravessei o Tejo e lembrei-me bem que era Lisboa, que eu queria dar em Lisboa. Saudei de longe a Lisboa, ainda minha desconhecida. Entrei
em Toledo. E é uma muralha, uma coisa medieval, mas parecia um pouco pequenininho na imensidade do panorama. A torre e a porta, tudo parecia um pouco pequeno para a capital da Espanha de outrora. Atravessei, entrei em Toledo. E encontro a cidade formigando de uma gente esquisita. E pergunto o que é aquilo. Você não sabe, não? Eu disse, não, eu não sei. O que que eu não sei? Eu estava predisposto, inclusive, a sustentar uma encrenca. Porque não era difícil arranjar se eu quisesse. Era um encontro, mas o primeiro golpe de vista é desfavorável. A primeira impressão grata que eu tive de Toledo, infelizmente, foi uma impressão gastronômica. Os senhores sabem que essas impressões eu nunca fui insensível a elas. Entramos num restaurante, um restaurante, aliás, econômico, porque tínhamos um companheiro muito econômico, um dos nossos companheiros muito econômico. Entramos em indagações, não. Entramos no restaurante e serviram umas perdizes maravilhosas. Começou minha reconciliação. Eu saí. Depois fui visitar a Catedral de Toledo, gótica. Ela foi comparada nas minhas formosas proclamações como uma igrejinha visigótica. Ela nem é visigótica, nem é igrejinha, é uma igreja enorme, gótica, completamente gótica. Lindíssima, uma das mais bonitas igrejas góticas que eu tenha visto em minha vida. Com um tesouro da catedral magnífico, só a coleção dos mais antigos paramentos desde o tempo dos visigodos até nossos dias, já é uma verdadeira maravilha, uma coisa que não sabem dizer o que é. Mas pelo meio, uma coisa que parecia uma provocação aos artistas, aos turistas, aos simples pessoas de bom gosto que iam lá. Vocês imaginem uma catedral na qual a gente gosta de ver amplitude, grandeza, etc. No meio da catedral, colocada no lugar, parecia de propósito, onde atravancasse mais as vistas uma caixa enorme. Enorme, onde cabiam, talvez sentados de uma caixa, se não me engano, quadrada, onde cabiam talvez de cada lado umas 30 pessoas sentadas. Ou mais. E alta. Eu achei que minha primeira ideia foi dizer o seguinte: se eu fosse autoridade aqui, o dia não se punha hoje sem eu ter mandado arrasar da caixa. Mas enfim, perguntei o que era. E me levaram lá para dentro para ver. A caixa é de um conteúdo lindíssimo. Por fora era medonha, é de um conteúdo lindíssimo. Uma das coisas que a gente não compreende o arcebispado de Toledo, no tempo de Carlos V, inventou de mandar construir ali naquele lugar as estalas para o cabido. E parece que é por causa do frio muito grande, mandaram colocar muros altos para manter o ar bem quente e fazer o trambolho no meio da igreja, cortando completamente a vista da igreja. Mas dentro é lindo, mas não é gótico. É do século XVI. Mas uma decoração do século XVI verdadeiramente muito bonita. E ali se realizaram concílios, se realizaram debates sobre os destinos do Reino da Espanha, memoráveis, estados gerais memoráveis, pueblos, eles chamavam cortes, memoráveis. E aqui uma parte da história da Espanha está lá. Mas o mais emocionante de tudo foi visitar o que ainda estava em ruína naquele tempo, o Alcázar de Toledo. Estava completamente em ruína e a gente tinha que andar se equilibrando naquela porcaria. Até o lugar sagrado entre todos, havia dois lugares. Um era esse, outro que eu falarei daqui a pouco. Um lugar sagrado entre todos, que era o último, no interior de Toledo, o último lugar onde a resistência do Alcázar se ofereceu. Era num claustro, uma galeria do claustro, que fica bem no meio do retângulo, é mais ou menos um retângulo, a forma do Alcázar,
e era academia militar. Mas todo mundo anticomunista da cidade tinha se refugiado lá. E os comunistas fizeram tudo para dominar o Alcácer. Não conseguiram porque o Alcácer resistia valorosamente. Então eles minaram por debaixo para fazer explodir uma bomba. E mandaram aviso por meio de alto-falantes assim: saiam até tantas horas porque uma bomba vai explodir. E vocês vão pelos ares. Vocês estão reduzidos a um lugar tão pequeno que vocês todos vão pelos ares. E a bomba vai ser a tantas horas. Antes disso, vocês vão ter tempo de se entregar. Vieram ônibus do mundo inteiro com turistas para ver a explosão da Alcácer. Eles tiveram o heroísmo realmente extraordinário, nada raro, nada frequente, de não dar sequer resposta e continuar a viver. E eles ouviam por debaixo do chão cada vez mais as marteladas dos soldados comunistas que estavam abrindo uma galeria para irromper dentro do claustro a qualquer momento, quebravam a tampa e subiam. De maneira que eles estavam liquidados, completamente liquidados. Quando chegou o dia de explodir a bomba, todos rezaram, tinha um padre, parece que disse missa lá, confessaram, comungaram, e na hora H, todos se prepararam para ir tudo pelos ares, mas eles não se entregariam. Houve uma qualquer coisa desacertada na expulsão das bombas, explodiu uma outra parte já destruída do Alcácer, e a parte dele ficou intacta. De maneira que quando se ouviam as bombas, o pessoal estava certo que era a bomba que ia explodir pelos preparativos, certo que iam para os ares, estavam conformados em ir para os ares, a bomba detonou do lado errado e não fez nada a eles. A vida deles estava salva. Por quê? Dias depois, eles percebem que os vermelhos estão fugindo. São as tropas do general Franco que chegam e que confraternizam com eles. E então se abre aquilo e eles estão livres de qualquer perseguição. É o êxito, é a saída do caso. Bem, é um fato lindíssimo, mas o complemento desse fato. Não se percebe que duravelmente tanta gente perseguida tenha deixado descendentes sensíveis a isso. Porque, em geral, não apareciam descendentes, existia a impressão que eles tinham morrido sem importância, porque tinham morrido sem herança. E os infiéis preferiam que os amigos deles não se caracterizassem. Então, deglutição. Bem, de outro lado, acontece que na situação em que estava a fortaleza, havia um outro reduto. Ali estava o general Moscardo, Moscardóis, era o comandante. E os comunistas um dia disseram para ele: vai aqui falar seu filho. Se você não se render, não der ordem de rendição, você vai ouvir o fuzilamento do seu filho. Eles põem o menino no telefone. O rapaz chegou, ele disse para o menino: diga, grite, viva Cristo Rei. O rapaz: viva Cristo Rei. Descarga de fuzilaria em cima do rapaz, e o rapaz morreu. O Moscardóis desligou o telefone e continuou a negociar. Herói. Herói.